No início eu sentia muito mais, hoje em dia é mais tranquilo, mas de vez em quando ainda bem de levinho, assim. Dá uma leve falta de ar, parece que o silicone ele dá aperta assim um pouquinho o peito e a gente sente um pouquinho às vezes. Eu não senti muito desconforto por causa do dreno, mas a gente sente uma diferença quando a gente tira o dreno. E dá bastante nervoso quando tira, parece que tem um monte de bichos andando assim na barriga. Puxa de uma vez só e dá um pouquinho de nervoso na hora que tira. Ficou uma cicatriz muito levinha, já tá praticamente 100% cicatrizado, quase não dá pra notar, mas eu não senti muito desconforto por causa do dreno, não. Sem dúvida, a lipo. Não tem nem como comparar com os outros procedimentos. Então foram 4 procedimentos, né? Mas eu consigo ter certeza, assim, que a lipo foi a pior, assim, que me causou mais desconforto. Não foi. É ruim, sim, para dormir. Até hoje eu não fico tão confortável assim para dormir. Ainda não durmo de bruço, acho que isso ainda vai ser um pouquinho mais pra frente, mas já consigo deitar de lado, mais de bruço. A posição para dormir é como se fosse levemente sentada no início e depois a gente vai conseguindo deitar um pouco melhor, mais confortável. Mas é sempre a perna mais elevada. Teoricamente é liberado logo, né, modo de dizer, mais ou menos uns 30 dias, mas é meio complicado. Então ainda não foi. Aqueles que são meus seguidores mesmo sabem que eu amo tirar foto. Então, vou fazer ensaio sensual? Vou, óbvio, porque eu não paguei esses peitos para eles ficarem 100% escondidos. Mas não é todo mundo que vai ver o resultado 100%, 100% vocês não vão ver. Porque eu não pretendo fazer um ensaio nu, né? Pretendo fazer um sensual. Mas algumas pessoas terão privilégios. Sim, eu já fiz vários exames pós para ter certeza se estava tudo bem. Então, eu fiz alguns de sangue tem mais ou menos um mês. Vou fazer uma outra agora, uma ultrassonografia do abdômen total para ver se os exames tanto pré-operatório como pós-operatório eu fiz pelo meu plano de saúde. Então eu não sei informar muito bem valores, mas eu acredito que eu teria gasto em média pelos exames que eu fiz. Acredito que em média teria gasto aí uma base de R$ 600 ou mais. Eu não tenho muita noção em relação ao preço de exame por causa do plano de saúde. Mas um tempo atrás eu precisei fazer alguns exames, eu percebi que se eu tivesse que gastar para fazer, sairia bem caro. Então, como eu tenho plano de saúde, eu não tenho muita noção de preço de exames e consultas. A minha cirurgia não foi pelo plano de saúde, a única coisa que eu fiz pelo plano foram as consultas, porque o meu médico atende no local onde aceita o meu plano, e os exames pré e pós-operatório. Não lembro exatamente todos agora que eu fiz de sangue, mas eu fiz alguns como glicose, né? Acho que os mais básicos. Fiz alguns cardiológicos como eletro, eco, teste de esforço físico, fiz radiografia do tórax. Não foi nada fácil no início, foi bem complicado. Essa parte talvez de ir no banheiro, ir ao banheiro tenha sido a parte mais chata. Graças a Deus eu não tive problema de prisão de ventre, essas coisas não aconteceram porque eu me preocupei com os cuidados pré. Então eu sempre tive uma alimentação muito rica em fibras, né, verduras, então eu sempre tive uma boa alimentação. O que atrapalha a minha alimentação era a questão de comer muito doce, principalmente à noite. Então no início assim eu não tive problema para ir ao banheiro. O problema é você conseguir sentar no vaso, porque o vaso é muito baixo. Eu tive que mudar algumas coisas aqui em casa em relação a isso para me dar um pouco mais de conforto. Então a busca pelo conforto, né, foi um pouco mais complicada, né? Xixi fiz muitas vezes em pé dentro de um copo plástico separado só para isso, para fazer xixi, para não precisar caminhar até o banheiro. Então, já tô dando aula, mas só no formato online, então não tô dando aula para iniciante, aluno novo, porque senão eu vou ter que executar movimento e eu ainda não estou executando movimento. Eu ainda sinto um desconforto, então eu não tô fazendo.
Então, para quem eu estou dando aula online, são pessoas que já conhecem a minha forma de dar aula, já tem uma técnica melhor, onde eu possa somente falar, a pessoa entende e executa. Eu então estou dando aula online ou presencial no formato de comando de voz. Eu não tenho problema nenhum para falar em relação ao valor, lembrando sempre que valor é relativo, né, para cada pessoa. Às vezes ela pode fazer a mesma quantidade de procedimento, mas cada corpo é um corpo, então cada um vai ter um valor em relação à cirurgia. Então, no meu caso, assim, contando somente com a questão cirúrgica, né, que foi os 4 procedimentos, mais o hospital, anestesista, tudo isso incluído, 22 mil. Indicaria o meu. Não passei por tantos cirurgiões assim. Ele já tinha sido uma indicação para mim desde o início, quando eu fui, marquei a consulta pela primeira vez, mas acabei não fazendo o procedimento. Entrou a pandemia, então eu adiei essa consulta. Aí decidi voltar na consulta, não é agora, eu vou fazer, não quero saber, em outubro. Então eu fiz, início de outubro, fui na consulta com ele, em novembro. No dia 20 de novembro eu fiz a cirurgia, então foi tudo muito rápido, porque eu já sabia mais ou menos em média quanto eu ia gastar. Então fiz todos os exames, ficou pronto rapidinho e a gente marcou a consulta e fechamos a data. Eu não tenho ainda noção real do quanto eu gastei, ainda não quis parar muito para ver isso, até porque as minhas medicações elas se estenderam um pouco mais. Mas a minha primeira receita médica, assim, que vem incluído os primeiros remédios, né, como os remédios para dor, SOS, enjoo, as injeções, né? Então, em média, essa primeira receita eu acho que eu gastei R$ 600, porque as injeções, elas são caras. Até respondi essa questão aí da relação à dor do dreno no outro vídeo, mas eu coloquei um dreno só, não coloquei seio e abdômen, foi somente um dreno.